Estamos aqui hoje diante da famosa ladeira da Catedral Nossa Senhora da Glória, diante da chamada Praça da Bandeira, centro histórico de Valença. Por trás dessas árvores, não dá para ver direito, mas nós podemos ver ao vivo, né, quem passar por aqui, o casarão sobrado onde se instalou a Câmara Municipal de Valença, quando ela foi criada, em 1926, primeiro local onde ela se instalou. Ele está em pé esse sobrado. Vamos falar alguma coisa hoje a respeito da Câmara, principalmente do seu primeiro presidente, o comendador José da Silveira Vargas. Então, se você está chegando aqui agora pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de acionar o sininho das notificações para receber os nossos vídeos sobre história de Valença, de curtir esse vídeo, de compartilhar, convidar outras pessoas interessadas em conhecer alguma coisa sobre Valença. E vamos para o vídeo, então. A luz do céu de Valença é milagroso falar, ser filho teu e honra imensa, minha terra natal. A partir da criação da Vila de Valença, em 1823, a pequena aldeia começou logo a mudar a sua fisionomia urbana, com as modificações, com as retificações feitas a cargo da Câmara Municipal, que foi instalada em 1826. Essas modificações, graças principalmente à inteligência, ao senso administrativo, como remetem vários historiadores, memorialistas, a essa inteligência do seu primeiro presidente, o comendador José da Silveira Vargas, que foi eleito em 1829, que promoveu grandes alterações, não só urbanas, mas também culturais e sociais. Podemos ver nos livros de atas da Câmara e na obra História de Valença, de Luiz Damasceno, que foi secretário da Câmara Municipal durante muitos anos, e ele traz vários desses discursos ali no seu livro. Podemos vir ali analisando esses discursos da Câmara, encontrados nessas atas no livro do Luiz Damasceno, a preocupação que se tinha em se dotar a cidade de serviços públicos de grande importância para o seu desenvolvimento. As primeiras iniciativas de se criar em Valença serviços públicos vitais levam à criação, entre 1829 e 1835, de várias obras, entre as quais a construção da primeira fonte de abastecimento de água da vila, a primeira escola, que ficou situada ali na subida hoje para a torre, Morro da Serra dos Mascates, o prédio onde se encontra de pé, onde lecionou o primeiro professor de Valença, o professor Pina Leitão. Poucas pessoas sabem de uma rua em Valença com esse nome, pouquíssimos sabem que Pina Leitão foi o primeiro professor de Valença. O cemitério, Feira Livre, denominação de algumas ruas, o Pelourinho edificado, a Casa da Câmara e a cadeia que não existiam. Então, esse sobrado onde funcionou a Câmara, se instalou pela primeira vez a Câmara, não era próprio. Nós temos aqui no canal, já colocamos no vídeo anterior, um outro que fala a respeito das diversas instalações da Câmara, até chegar ao prédio atual. Nesse espaço de tempo, a vila cresce muito rapidamente e a necessidade de se fazer um planejamento urbano se tornou inadiável. O alvará de criação da vila demonstra o interesse que o governo imperial tinha a respeito disso, tendo em vista a quantidade de fazendas já encontradas na região e, para a terminologia da época, a civilização dos índios. A aldeia de Nossa Senhora da Glória de Valença, criada em 1803, estava destinada, desde antes disso, à Vila dos Índios Coroados, por ordem régia, já de 25 de agosto de 1801, ou seja, antes mesmo dela ser criada, conforme se pode depreender no decreto de 26 de março de 1819, feito mais adiante, fato igualmente mencionado pelo historiador Alberto Lamego. Em 1821, Joaquim José de Queiroz, então ouvidor da Câmara do Rio de Janeiro, informava ao governo sobre as providências consideradas necessárias para a criação da vila, declarando que havia se inteirado com o diretor dos índios a respeito da capacidade da população da freguesia, chamando ainda a atenção para a necessidade de se reunir no aldeamento muitos indígenas que haviam se afastado para o oeste da freguesia. A partir daí,
o local começa um processo de crescimento que se tornou irreversível. Criticada, como falado antes, por Saint-Hilaire como injustificada para a elevação à vila, Valença acabou se transformando com o tempo um local de grande importância na vida do Império. Podemos citar ainda que desde o caminho de Rio Preto, cidade mineira que faz divisa com Valença, foi aberta ao tráfego em 1849, essa divisa, a cidade ainda mais se desenvolveu a partir daí, graças à passagem dos comerciantes mineiros que iam para o Rio de Janeiro. Nós vamos ver aqui, já falamos a respeito desses mascates tropeiros que subiam e desciam a Serra dos Mascates, o Morro da Torre. E por aqui passavam eles, indo e voltando da corte, como era chamado o Rio de Janeiro, indo e voltando das Minas Gerais, trazendo os seus produtos, fazendo transporte já do café, que chegou à região ainda no período joanino. A Estrada do Comércio servia a área onde os cafeeiros começavam a se impor. O aumento do cultivo vai se processar muito rápido, atingindo São João Marcos, Campo Alegre, atual Resende. E a partir daí estendeu-se para o Vale do Paraíba, onde nós estamos. Os recursos, os caminhos das tropas que abasteciam a região tiveram lugar de destaque na expansão da economia cafeeira, sendo que por essas vias de penetração é que foram se estabelecendo sítios e pousos de tropeiros que forneciam à capital gêneros agrícolas, além de engenhos de açúcar também e dos principais cafezais. Interessante esses pousos, local de pousada. Nós tínhamos aqui até um tempo atrás o chamado Beco da Mangueira, onde tradicionalmente se falou o local onde esses tropeiros ficavam. Hoje é uma praça, a Mangueira antiga que existiu ali não existe mais, e esses tropeiros de Minas ficavam por ali. Para estes se formarem, veja, para esses cafezais agora se formarem, foram essenciais as condições geográficas existentes no vale. Os recursos vindos das minas e do setor de subsistência mercantil, aliados à conjuntura internacional, óbvio, favorável às exportações agrícolas brasileiras já no final do século XVIII e início do século XIX. No primeiro reinado, vão se expandir as lavouras. Já em 1835, contava-se em Valença e na vizinha cidade de Vassouras fazendas de 500 mil a 800 mil cafeeiros. A produção de café no Vale alcançou seu ápice exatamente no período que nós estamos falando aqui, de 1830, 1840 a 1870, nas décadas de 50 e 60, principalmente do século XIX. O apogeu do café, segundo diz o historiador José Murilo de Carvalho, e na obra que ele organizou, no artigo, aliás, escrito pelo falecido recentemente historiador Ricardo Salles, que esteve muito aqui na nossa região, estudou muito aqui a nossa região, foi uma perda muito grande na historiografia, a sua morte. Segundo ele, o apogeu do café se deu entre 1851 e 1865, ainda que o ritmo da produção começasse a diminuir, premido pela escassez de braços de terras virgens para alimentar a expansão experimentada no período anterior. Curioso agora que ele fala a respeito da construção das casas de moradia da aristocracia rural cafeeira que se formava. Construíram luxuosas casas de morada como sede das fazendas e símbolos de ostentação e riqueza. Estreitaram-se as relações entre os grandes proprietários e a corte. Adquiriram-se os almejados títulos de nobreza em maior escala. Valença encontrou por um período o maior número de titulares do Império e um dos maiores plantéis de escravos existentes, principalmente nas propriedades do Visconde do Rio Preto, que já citamos aqui. E, como se pode depreender disso, a região do Vale do Paraíba Fluminense manteve, pelo menos por um período, um papel de grande importância na vida social, política e econômica do Império do Brasil. Já segundo o historiador segundo o historiador Ilmar Matos, os cafeicultores fluminenses foram responsáveis por consolidar a monarquia, obtendo êxito em unir as suas vidas aos destinos de pessoas que, em especial na província do Rio de Janeiro,
assistia uma mudança nas suas existências à medida que substituíam aquelas tradicionais culturas de milho, feijão e cana-de-açúcar por cafeeiros. Em metade do século XIX, a produção cafeeira do Vale do Paraíba bate um recorde. É o apogeu da cultura cafeeira, culminando nas décadas de 1850 e 1870 pelo uso extensivo do solo e do contingente de mão de obra escrava. Valença tinha, por essa época, um grande prestígio econômico. O crescimento da cidade, elevado a essa condição em 1857, pela Lei nº 961, de 29 de setembro, e da produção cafeeira, tornaram necessária, por sua vez, a criação da ferrovia, para facilitar o escoamento da produção, que era até então feito daqui até o distrito de Zingano, atual de Paraná, em lombo de mula. As tropas, e de lá embarcava um trem que se conectava com a estação Dom Pedro II. Então, criou-se um projeto para a construção de um ramal da linha férrea aqui. E esse projeto, inicialmente, esteve confiado aos do Visconde do Rio Preto, que, falecido repentinamente em 1868, deixou todos assim estarrecidos. Mas, nesse mesmo ano, o projeto passa às mãos do fazendeiro Manuel Antônio Esteves, proprietário da fazenda Santo Antônio do Paiol, que leva adiante o projeto de construção do ramal, passando exatamente na frente da sua fazenda, no atual bairro de Esteves. Depois de pouco mais de 2 anos de obras, então foi inaugurada a Estrada de Ferro União Valenciana, 18 de maio de 1871, com a presença do imperador e comitiva, ampliando-se com o tempo essa malha ferroviária às cidades vizinhas. Na década de 1850, Valença tinha sido dotada de obras de grande importância, não só públicas, mas também particulares. Entre as mais importantes estão o chafariz de Cantaria, em 1850, aquela fonte que está ali no Jardim de Baixo até hoje, o cemitério, na Rua do Riachuelo, também em 1850, a conclusão da primitiva capela de Nossa Senhora do Rosário, em 1853, não da atual igreja, que é de princípio do século XX, a construção do Paço Municipal, em 1854, no prédio da Câmara, Cadeia Pública, em 1854, o prédio da Santa Casa de Misericórdia, em 1857, a conclusão, pelo menos até onde foi possível, da Matriz Nossa Senhora da Glória, em 1857. Houve também o aumento expressivo de casas residenciais de grande porte, que eram luxuosamente construídas, mesmo influenciada pela sua aristocracia rural, que refletia os hábitos dos padrões da cultura francesa. Houve na cidade uma preocupação do poder público em dotar a mesma de lazer, entretenimento e embelezamento, que não podia faltar a uma cidade rica como era Valença na época. Por volta de 1859, a cidade tinha cerca de 5.000 habitantes na sua sede, e o município todo, 40.000, entre homens livres e escravos. A necessidade de mão de obra para as plantações de café fez com que Valença tivesse uma das maiores populações negras da então província do Rio de Janeiro, talvez até do Brasil na época. Em 1888, ano da abolição, ainda trabalhavam na lavoura de café cerca de 25.000 escravos. A partir de 1860, obras como ajardinamento, calçamento, instalação de iluminação pública, água encanada, novas denominações nas ruas e a construção de um teatro são realizados na cidade. Tudo isso elevando a recém-criada cidade de Valença a um patamar importantíssimo na província do Rio de Janeiro, e que com a decadência depois do café vai perder essa condição. Vamos ver isso no próximo vídeo. Se você chegou até aqui, ou se está pela primeira vez, caiu aqui de paraquedas, não esqueça então de dar o seu link histórico aqui no nosso vídeo, de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo, e até o próximo.